Vamos conversar agora com o nosso correspondente, o Eliseu Caetano, que inclusive está nos Estados Unidos, né? Eliseu, o Papa Francisco já fez diversas críticas abertas a Donald Trump, que já rebateu inclusive essas críticas, revelando uma relação conturbada entre o governo americano e o pontífice. Apesar disso, como a gente viu na reportagem, o vice-presidente J.D. Vance visitou o Francisco neste domingo e Trump afirmou que irá ao velório dele. É isso mesmo? Exatamente, David. Muito bom dia, não, perdão. Exatamente, muito boa tarde para você e para todo mundo sintonizado aqui na Jovem Pan. Nesse momento, 6 horas da tarde, com 43 minutos aqui na costa leste americana. A temperatura neste momento no sul da Flórida na casa dos 26 graus Celsius. E a nossa equipe de reportagem está acompanhando desde a madrugada, desde o início desta segunda-feira, todos os desdobramentos e as repercussões sobre a morte do Papa Francisco, que desde o início de seu pontífice tem sido marcada por momentos conturbados com a administração americana. Vamos tentar relembrar, porque passaram alguns presidentes por aqui durante esses anos de Papa Francisco à frente da Igreja Católica, não é verdade? Como, por exemplo, o Barack Obama. A relação que ele teve com Barack Obama foi muito cordial, mas considerada por muitos como estratégica, David. Francisco teve um papel fundamental nos bastidores da reaproximação entre os Estados Unidos e Cuba, que estava estremecida ali há muitos anos. Inclusive, Obama reconheceu isso, essa ajuda do Papa Francisco publicamente. Em 2015, por exemplo, Francisco discursou no Congresso americano. Foi a primeira vez na história da Igreja Católica e dos Estados Unidos que o sacerdote máximo da Igreja Católica discursou no Congresso americano. E ele defendeu uma sociedade mais justa. Na ocasião, ele também fez apelo por acolhimento a imigrantes, justiça para os mais pobres e cuidado com o meio ambiente. Ele também teve um período ali bem difícil com Donald Trump lá atrás, na época do primeiro mandato dele. A relação foi tensa. O Papa criticava muito Donald Trump lá atrás no primeiro mandato, em 2016, 2017. Inclusive, tem uma frase que ecoa até hoje por aqui, David, que ele fala o seguinte: quem só pensa em construir muros e não pontes não é cristão. Em uma clara referência ao muro que Donald Trump mandou construir na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Aliás, o muro foi construído e algumas partes desse muro ainda seguem em construção até os dias de hoje. Na época, Donald Trump respondeu e com frieza, viu? Ele disse que o Papa Francisco era um peão político. Ainda assim, os dois voltaram a se reencontrar lá em 2017 no Vaticano, mas foi uma reunião assim, muito protocolar, muito fria, sem hostilidade explícita, mas deu para perceber ali nas imagens que eles realmente não tinham ali uma sintonia. Depois veio Joe Biden, que é católico, praticante, de família católica, e eles tiveram uma relação bem próxima, viu? Em 2021, depois em 2024, eles se encontraram. Biden, inclusive, foi até o Vaticano algumas vezes, encontrou o Papa Francisco, e agora, aqui em janeiro de 2025, pouquíssimos dias antes de deixar o governo, o presidente Joe Biden, o então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu para o Papa a Medalha Presidencial da Liberdade, que é a maior honraria civil concedida pelos Estados Unidos. E ele chamou o Papa Francisco de luz de fé, esperança e amor para o mundo. Papa Francisco também foi alvo de críticas dos setores mais conservadores da igreja aqui nos Estados Unidos. Parte do episcopado americano resistiu fortemente às posturas do Papa sobre, por exemplo, acolhimento à comunidade LGBTQIA+, flexibilidade com relação a temas de comunhão de divorciados, a crítica que ele fazia abertamente ao capitalismo desregulado. Os mais conservadores também iam contra, mas ainda assim ele permaneceu aqui nos Estados Unidos como uma figura de unidade moral e também espiritual para milhões de americanos. David, vale lembrar que aqui nos Estados Unidos, 20% da população é católica, ou seja, cerca de pelo menos 60 milhões de americanos confessam ser praticantes do catolicismo por aqui. Com a morte do Papa Francisco, a igreja agora entra nesse período de sede vacante, e aí já há uma expectativa, inclusive, de que o próximo Papa seja americano, viu? Existe uma torcida, a gente pode dizer dessa forma, já aqui, apesar de
ter passado pouquíssimas horas desde o anúncio formal da morte do Papa Francisco, há uma expectativa de que o próximo Papa seja americano. E aí, por causa disso, Donald Trump, agora há pouco lá na Casa Branca em Washington, conversando com jornalistas, disse que muito provavelmente vai participar do funeral. Ele tem interesse de ir ao Vaticano, acompanhado, obviamente, da primeira-dama Melania Trump. E ainda não foi respondido pelo J.D. Vance se ele pretende voltar ao Vaticano, que vale lembrar que ontem ele teve um encontro formal com o Papa Francisco. Aliás, ele foi a última autoridade mundial a ter um encontro com o Papa Francisco, e ele postou isso hoje cedo em sua rede social, em uma de suas redes sociais. J.D. Vance falou com muito carinho desse encontro que ele teve com o Papa ontem. Ele disse que sabia que o Papa Francisco estava muito debilitado, muito doente, mas mesmo assim, Francisco quis trabalhar até o fim, mesmo debaixo de ordens médicas, sob ordens médicas de não trabalhar, de diminuir o ritmo. A gente viu ele durante a Páscoa, né? Ele conversou com os fiéis, ele foi até a missa, ele recebeu J.D. Vance, ou seja, continuou trabalhando normalmente, sem saber, né, que horas depois viria a falecer. Então agora já há uma grande expectativa de que o próximo Papa seja americano, e aí o nome mais falado aqui é o de Timothy Dolan, que é o bispo de Nova York, que inclusive amanhã, David, vai fazer uma missa lá, viu? Em Nova York, pretende levar milhares de americanos até a Catedral de St. Patrick, que fica em Manhattan, na Quinta Avenida. Bom, sem dúvida, né? Inclusive, apesar das divergências, o presidente americano Donald Trump estabeleceu luto oficial nos Estados Unidos, bandeiras a meio mastro até o pôr do sol da data do sepultamento do Papa Francisco. Nós conversamos com Eliseu Caetano, nosso correspondente internacional nos Estados Unidos, a quem eu agradeço demais.